Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Você que vai fazer o concurso de Jeremoabo, Bahia, que está estudando a lei orgânica, a gente vai ver agora a parte 2 da lei orgânica, onde nós iremos estudar as competências do município, beleza? Lembrando que a gente já tem aí a apostila de conhecimentos gerais, onde tem os conhecimentos do Jeremoabo, a parte de noções de informática, os conhecimentos da Bahia e também a lei orgânica com questões. Essa é uma apostila, custa R$ 20. Já elaborei também a apostila para conhecimentos específicos de auxiliar administrativo. Aí tem todos os conteúdos de auxiliar administrativo e questões comentadas, beleza? À medida que eu for produzindo mais apostilas, eu vou postando vídeos aqui, ok? Então, vamos lá para a parte 2 da Lei Orgânica do município de Jeremoabo, falando sobre as competências do município. Agora, gente, vamos falar aqui das competências do município. Isso aqui é muito importante. Quando a gente fala de competências privativas, privativas, são as competências que o município ele possui ali especificamente para a área local. Você já vai ver que tem as competências também que são comuns ao município, aos estados, Distrito Federal e à União. Essas aqui são mais específicas. Veja que está falando da região, da população ali, ó. Administrar o seu patrimônio, legislar, que é criar leis sobre assuntos de interesse local, suplementar a lei federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos prazos fixados em lei, criar, organizar e suprimir distritos observando a lei estadual, organizar o quadro e estabelecer o regime de seus servidores, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços. Veja, a prefeitura pode prestar esse serviço diretamente ou ter um regime aí de concessão para que uma empresa preste ou de permissão, ok? Olha os serviços que a prefeitura é obrigada, que o município, né, é obrigado a cumprir. Transporte coletivo, urbano, rural, intermunicipal, abastecimento de água, mercados, cemitério, iluminação pública, tá? Que é tudo específico, tudo bem específico. Iluminação pública, limpeza pública, tudo é bem específico da região. Então, se tiver algo assim muito geral e falar que é competência privativa, aí você já vai desconfiar, beleza? Prestar cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde à população. Ele vai cooperar, né, com o serviço de saúde à população. Promover um que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico, olha, local, paisagístico local. Promover a cultura de recreação, fomentar a produção da agropecuária e demais atividades econômicas, preservar as florestas, a fauna e a flora, realizar serviços de assistência social diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critério e condições da lei municipal, realizar programas de apoio às práticas desportivas, realizar programas de alfabetização, fixar tarifas dos servidores públicos, inclusive dos serviços de táxi, horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e dos serviços, sinalizar as vias públicas urbanas e rurais, regulamentar a utilização de vias e logadouros públicos, conceder licença para localização, instalação e funcionamento de indústrias, estabelecimentos comerciais, né? A fixação de cartazes, letreiros, anúncios, emblemas, também ele tem que conceder essa licença. O exercício eventual do comércio, né, ou ambulante, realização de jogos, espetáculos, tudo isso, prestação de serviço de táxi, tudo isso é o município que tem que fazer. Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais,
que elaborar e executar com participação das associações representativas das comunidades, o plano diretor, dispor, mediante lei específica, sobre o adequado aproveitamento do solo, constituir a guarda municipal destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações são aqui, é o objetivo, ou é uma competência do município. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades, legislar sobre licitações e contratos em todas as modalidades, direta e indiretamente, inclusive as fundações públicas municipais e empresas respeitadas as normas gerais de licitação, e participar da gestão regional na forma que dispuser a lei estadual, ordenar o trânsito nas vias públicas e a utilização do serviço do sistema viário local, disciplinar a localização, instalação, funcionamento de máquinas, motores. Então, vejam, tudo tem a ver aqui com o município, com a área interna, com a área ali do município. Agora você vai ver que tem competências que são comuns ao município, à União, ao Estado, beleza? Zelar pela Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, pessoas com deficiências, proteger os documentos, impedir a evasão e a destruição e a descentralização de obras de artes e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Então aqui você vai ver que são preservar fauna e flora, fomentar a produção de agropecuária, promover programas de construção de moradias, isso aqui é comum. Aí depois, combater as causas da pobreza, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e estabelecer e implementar política de educação e segurança de trânsito. Isso aqui são competências comuns ao município, à União e aos estados, ou seja, os três juntos devem se responsabilizar por isso, beleza? E tem aqui a competência suplementar que o município ele deve legislar, ou seja, criar lei, né? Suplementar a lei, né? A legislação federal e a estadual no que couber e aquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando a adaptação às necessidades locais. Às vezes a lei estadual e a lei federal é muito geral. Aí o município precisa criar a lei, suplementar essa lei, claro, seguindo sempre a orientação das leis estaduais, federais e da Constituição Federal. Beleza? Vedações. O que é que o município não pode fazer? São algumas aqui, ó. O município, ele é vedado. Ser vedado é proibido. Estabelecer culto religioso ou igrejas, subvenciá-las, embaraçar-lhes funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração e interesse público. Então, o município não pode ter uma igreja, não pode atrapalhar o funcionamento de uma igreja, não, mas ele pode apenas utilizar da colaboração da empresa ou da igreja para interesse público. Por exemplo, levar um padre, um pastor para fazer uma palestra para ajudar pessoas que estão com necessidades, alguma coisa assim, ele pode. Agora, ele não pode ter um relacionamento, uma relação com uma empresa ou com a igreja, ok? Não pode. Recusar a fé aos documentos públicos. Se o documento é público e nada indica que ele é falso, eles têm que aceitar, ok? Criar distinção entre brasileiro ou preferência entre si, não pode criar distinção entre brasileiro. Não pode permitir ou fazer uso de bens de seu patrimônio por meio de propaganda política partidária. Ou seja, o prefeito não pode pegar o patrimônio do Estado ou do município para fazer propaganda política. Mas aqui faz. Não importa. O que importa é o que está na lei. Agora, né? Outorgar isenções ou anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado e sem fins lucrativos, sob pena de nulidade do ato. Então o prefeito diz, você é uma pessoa boa, eu sei que você não está tendo condição de pagar esses tributos aqui, eu vou isentar você. Não pode, porque o dinheiro não é dele. O município não pode fazer isso, ok? Isso aqui é proibido. Exigiu aumentar tributos sem lei que o estabeleça.
Tem que ter uma lei para aumentar os tributos. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, ó, você não pode ter um tratamento desigual para os contribuintes, aqueles que pagam impostos, que se encontram em situação equivalente. Os dois estão na mesma situação. Então, você não pode ter um tratamento desigual, ok? Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído. Então, aqui é interessante. Se a lei foi criada hoje, os tributos que aquela lei ali cobra só pode ser dali para frente, ok? Da vigência da lei para frente. Não pode cobrar nada para trás. Não, aí seria complicado, né? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituir ou aumentou. Então, ele não pode cobrar os tributos no mesmo exercício, tem que ser no próximo ano, no próximo exercício, ok? Utilizar tributos como efeito de confisco, também não pode. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, não pode chegar assim, para você passar por aqui, tem que pagar tributo, tem que pagar imposto. Não pode, ok? Agora, a não ser que tenha um pedágio. Aí sim, no caso do pedágio, pode ser. Instituir impostos sobre patrimônio, renda, serviço da União, do Estado e de outros municípios. Ele não pode fazer isso. Das autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere a patrimônio, a renda, serviço vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas correntes. Então, ele não pode instituir impostos sobre a União, ao Estado, outros municípios, autarquias, fundações, não pode. Não pode também instituir imposto contra templos religiosos, templos de qualquer culto, né? Qualquer religião não pode. Sobre patrimônio, rendas ou serviços de partidos políticos, inclusive fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das associações comunitárias, das instituições, não pode cobrar imposto sobre isso, ok? E livros, jornais, periódicos e o papel destinado à imprensa. Não pode também cobrar sobre isso, ok?